Raíssa, 20 anos, caminhava pelo leito rachado de um rio morto quando viu um pedaço de couro enganchado entre pedras secas, como se a água tivesse ido embora e esquecido aquilo ali de propósito. Atrás dela, os 4 irmãos, Ícaro, 16, Lia, 13, Bruno, 9 e Mel, 6, chutavam poeira e latas velhas, procurando qualquer coisa que pudesse virar sucata vendida no ferro velho depois que a represa engoliu o bairro onde moravam. Quando Raíssa puxou o couro, caiu sobre o próprio pé um mapa tosco, desenhado à mão, com o traço tremido de caneta azul e um X bem no centro da curva daquele mesmo rio, acompanhado de uma frase rabiscada: "Só abre quando a água sumir de vez." Ícaro riu, chamou de lixo de velho paranoico, mas Raíssa sentiu a estranheza. O mapa desenhava casas que não existiam mais, um campinho que foi soterrado, e num canto, um símbolo igual ao que o pai deles usava no caderno secreto antes de morrer. 3 linhas paralelas cortadas por um círculo. Na hora em que ela resolveu seguir o mapa, só para provar que não tinha nada, as rachaduras do leito começaram a mudar sob seus pés, como se a terra respirasse, e o X marcou não ouro, nem tesouro, mas o ponto exato onde algo enorme e enterrado esperava para explodir a verdade sobre a morte dos pais deles e de metade da cidade. Antes de o rio secar e virar esqueleto de barro rachado, a vida de Raíssa já carregava uma seca própria. Aos 15 anos, perdeu pai e mãe de uma vez só na enchente que varreu o bairro de Palafitas, deixando para trás 4 irmãos e uma pilha de promessas de ajuda que nunca chegaram. O pai, Roberto, era operador de bomba na velha represa. A mãe, Márcia, vendia marmita para os funcionários da usina e os 2 morreram na mesma noite em que uma comporta falhou e alagou a parte baixa da cidade, segundo o laudo frio que ninguém teve coragem de ler em voz alta. Depois da tragédia, a empresa de energia pagou uma mixaria de indenização. A prefeitura fez foto distribuindo cesta básica e Raíssa passou a se virar entre faxina de dia, caixa de mercado à noite e lição de casa das crianças na madrugada, tentando segurar aluguel num bairro novo feito às pressas num morro de terra vermelha. Ícaro largou a escola para fazer bico no depósito de material de construção, Lia começou a vender bolo no pote na porta da igreja, Bruno catava reciclável e Mel vivia com a mochila nas costas, indo de creche em creche porque ninguém queria criança que perdeu pai e mãe na enchente chorando em sala. Foi quando a seca veio forte demais. O lago da represa encolheu como se alguém tivesse puxado o plugue, e o antigo leito do rio apareceu de novo, mostrando carros velhos, árvores mortas, pedaços de casas, e o mapa escondido no barro, prometendo respostas que ninguém tinha pedindo autorização para mudar tudo o que eles achavam que sabiam sobre aquela enchente. O sol do meio-dia batia direto na cabeça de Raíssa, fazendo o chão rachar em linhas tortas que pareciam veias secas correndo pelo antigo leito do rio. Ela andava com a calça arregaçada, tênis furado levantando poeira, o olhar varrendo latas, fios, pedaços de azulejo. Qualquer coisa que o ferro velho de seu Zé pagasse por quilo. "Se achar fio de cobre, separa", Ícaro gritou mais atrás. "Tão pagando bem." Bruno correu na frente para disputar espaço com os urubus que rondavam um antigo pneu. Lia vinha ao lado de Mel, segurando a mão da caçula com tanta força que doía, com medo dela meter o pé numa das crateras escondidas no barro ressecado. Foi quando Raíssa viu. No meio de 2 pedras afiadas, uma tira de couro escuro, endurecida pelo sol. Poderia ser só resto de sandália velha, mas tinha algo no jeito que estava enfiada ali, presa como se tivesse sido guardada e não apenas jogada. Ela abaixou, puxou em silêncio. Um estalo seco, um pouco de barro desmoronou, e um pacote dobrado caiu sobre o pé dela. Um retângulo de couro mais grosso, costurado nas laterais, com 2 iniciais gravadas a canivete no canto. R.A. "Vê se não é bicho morto, hein?" Bruno comentou, rindo nervoso. "Se for bicho, você que leva para casa", Lia retrucou. Raíssa ignorou. Passou o dedo pela marca no couro, o coração acelerando um pouco. R.A. As mesmas letras que o pai usava para assinar o caderno de anotações antes de sair para o turno noturno na represa. Roberto Alves.
Ela rasgou a costura com a unha e um pedaço de arame. De dentro, puxou uma folha grossa, manchada de ferrugem e barro dobrada em 4. Quando abriu a imagem, saltou. Um mapa. Não era de papel oficial, nem tinha legenda. Era traço de caneta azul, tremido, mas decidido. O desenho mostrava a curva do rio como ele era antes da represa. A mesma curva em que eles estavam, com casinhas quadradas ao lado, um campinho de futebol desenhado por 2 retângulos e traves tortas. No meio da curva, um X grande, repetido 3 vezes, e uma frase escrita embaixo em letras mais firmes. Só abre quando a água sumir de vez. Olha isso. Ícaro chegou por trás, tomando o mapa das mãos da irmã. Deve ser coisa de velho doido que achou tesouro imaginário. Esse símbolo aqui, Raissa apontou para o canto. Você já viu. No canto inferior da folha, o mesmo símbolo dos cadernos do pai. 3 linhas paralelas cortadas por um círculo. Na época, Raissa achava que era rabisco de gente entediada. Agora, naquela folha escondida no barro do rio seco, tinha outro peso. Tá, e daí? Ícaro deu de ombros. Ele trabalhava na represa, talvez estava marcando coisa de canal, obra, sei lá. Só que isso aqui não é o lago da represa. Ela virou o papel. É o rio antes da água subir. É o bairro antigo. É onde a gente morava, onde eles morreram. Um silêncio breve se espalhou entre os irmãos. Bruno, que pouco lembrava da noite da enchente, puxou o mapa para mais perto do rosto. E esse X aqui é o quê? Se fosse ouro, o pai não estava marcando assim, Lia cortou prática. Ele dizia que ouro de gente pobre nunca é ouro, é dívida. Raissa passou os olhos pelo horizonte. A curva do rio no desenho batia com perfeição com o cenário à volta. Árvores mortas aparecendo como esqueletos, restos de muros, pedaços de telha. Ela andou alguns metros comparando o traço com o que via, até parar num ponto onde o chão parecia mais rachado que o resto. Aqui, murmurou. O X é aqui. A terra ali tinha rachaduras mais fundas, como se algo por baixo empurrasse para cima. Não havia restos de casa, nem de carro, nem de nada visível. Só barro duro, seco, quebrado em placas. Se a gente cavar e não tiver nada, você vai ficar quantos dias reclamando? Ícaro provocou. Se a gente não cavar e tiver, você vai passar quantos anos se perguntando o que tinha? Ela devolveu. No fim, o argumento que venceu foi o mesmo de sempre. Se tiver qualquer coisa que dê dinheiro, a gente precisa. Raissa concluiu, secando o suor com as costas da mão. Pegaram pedaços de ferro, paus, até tampas de panela enferrujadas jogadas ali. Começaram a quebrar o barro, tirando placas como se descascassem uma ferida antiga. A cada camada, o chão ficava mais escuro, mais compacto, mais frio. Depois de quase 1 hora, quando as costas já reclamavam e Bruno começava a resmungar que não sentia mais os dedos, o som mudou. Ao bater com o ferro, em vez do toque opaco de terra dura, veio um clonk metálico. Ouviram isso? Mel, que só observava, se sobressaltou. De novo, Raissa acertou o mesmo ponto. De novo, metal. Eles se entreolharam. Cavaram com mais cuidado até aparecer o contorno de algo cinza escuro. Uma superfície lisa, plana, maior do que uma tampa de bueiro, menor do que o teto de um carro. No canto, letras em alto relevo cobertas de sujeira. Raissa limpou com a manga devagar. As palavras surgiram. Companhia Hidrelétrica do Vale. Acesso técnico. Uso restrito. Não era tesouro de pirata. Era coisa de empresa. Coisa que, em teoria, não deveria estar ali. Enterrada no fundo de um rio seco em área que, oficialmente, tinha sido aterro natural. Isso aqui é tampa de acesso, Ícaro disse, com o pouco que aprendera carregando saco de cimento e ouvindo conversa de pedreiro. Deve ter túnel, tubulação, alguma coisa por baixo. E por que o pai ia esconder isso? Lia perguntou. Raissa se lembrou da frase no mapa. Só abre quando a água sumir de vez. Na noite em que morreu, o pai tinha saído correndo de casa sem levar marmita, sem beijo, com olhos que ela nunca tinha visto antes. Mistura de medo e urgência. Disse só uma frase. Se alagarem aqui de novo, não sobe para o morro. Corre para o lugar mais seco que lembrar.
Na época parecia coisa de quem tinha pavor da água. Ali, em cima de uma tampa metálica escondida, ganhava outro sentido. Se ele quis que a gente achasse isso sem água, é porque o que tem aí embaixo não era para ninguém ver enquanto a represa estava cheia. Raíssa concluiu. Ícaro passou a mão no cabelo, inquieto. Porta de empresa é coisa séria. Se a gente mexer, pode dar cadeia. Ela encarou as letras mais uma vez. E se a gente não mexer, pode ser que a resposta de por que eles morreram fique enterrada para sempre. Ela procurou o símbolo do pai em algum canto da tampa. Não tinha. Mas o medo que ele carregava estava todo ali. Foi Bruno quem, impaciente, botou força primeiro. Enfiou o ferro na fresta, fez a alavanca. A tampa rangeu, recusando abrir. Só depois que os 5 empurraram juntos, o selo rompeu, soltando um bafo de ar gelado, antigo, que cheirava a ferrugem, graxa e memória úmida. Um buraco escuro se abriu. Dentro, degraus de metal desciam, engolidos pela penumbra. E no metal do primeiro degrau, alguém tinha riscado com um objeto pontudo o mesmo símbolo de 3 linhas cortadas por um círculo. O pai tinha estado ali. E se o mapa estivesse certo, tudo o que foi enterrado com a enchente começaria a subir de volta à superfície naquele momento. Nem pensar que você vai entrar aí sozinha, Ícaro disse, assim que a poeira assentou. Nem pensar que a gente vai embora fingindo que nunca viu isso. Raíssa respondeu, firme. O buraco parecia engolir luz. Raíssa ligou o celular. Ativou a lanterna. A claridade revelou os primeiros degraus, respingos de ferrugem, gotas antigas marcando a parede, como se, em algum momento, água tivesse corrido ali dentro com força. Se tiver bicho, rato, cobra, eu volto na mesma hora, ela avisou. Mas eu preciso ver pelo menos o que tem na curva. Você nem sabe se isso é profundo. Sei que tem o símbolo do pai no primeiro degrau. Isso para mim já é mais forte que qualquer placa de acesso restrito. Lia puxou Mel para longe da borda. Você fica aqui comigo. Nem chega perto, entendeu? Mel assentiu, embora os olhos não desgrudassem da escuridão que descia. Raíssa colocou o pé no primeiro degrau. O metal gemeu, mas segurou. Desceu o segundo, o terceiro. O ar ficou mais frio, mais pesado, com cheiro de lugar que não vê sol há anos. Ícaro veio logo atrás. Se você cair, alguém tem que te puxar pelos cabelos, murmurou, tentando disfarçar o medo com ironia. Bruno insistiu em vir também, mas ela mandou ficar em cima de vigia. Se a gente não voltar em 10 minutos, você corre para o morro e fala para Dona Sônia que a gente foi sequestrado por ET. Ela vai saber fazer barulho. Raíssa tentou brincar. Os degraus terminavam num corredor estreito, com parede de concreto úmido e canos grossos passando por cima das cabeças. O chão tinha marcas de botas, velhas, como se trabalhadores tivessem passado por ali muitas vezes, anos atrás. Isso aqui é tipo coluna vertebral da represa. Ícaro avaliou tocando um dos canos. Deve trazer água de um lado para o outro. E se secou tanto assim, significa que está tudo desligado. Raíssa apontou a lanterna à frente. Uns 30 metros depois, o corredor fazia uma curva, exatamente como no mapa desenhado. No ponto da curva, outro X, dessa vez pintado com spray vermelho na parede, quase apagado. Ele não queria que ninguém do trabalho visse, ela comentou. Por isso deixou o mapa no rio e esse X tão apagado aqui. Ou queria que alguém específico visse, e esse alguém não deu tempo. Mais alguns passos, e o corredor se alargava em uma pequena sala técnica. Tinha painéis antigos, botões gastos, telas quadradas desligadas, como se todo um sistema de monitoramento tivesse sido abandonado às pressas. No centro da sala, um armário metálico alto, trancado com cadeado. Na porta, uma etiqueta plástica esquecida. Registros. Nível baixo. Não mexer. Raíssa engoliu seco. Sabe o que parece? Que a gente entrou no lugar onde guardaram a prova de tudo o que não queriam que aparecesse. O cadeado estava velho, corroído. Ícaro deu 2 golpes certeiros com o ferro que trouxera. Na terceira batida, o metal abriu pendendo frouxo. Dentro do armário, em vez de ferramentas, havia caixas plásticas transparentes, organizadas em prateleiras, cada uma com etiquetas escritas à mão, datas, horários, setorização. Raíssa puxou uma ao acaso.
Dentro, pendrives, HDs externos encapados, alguns DVDs riscados com canetão. Cheia 0703, câmera 3. Teste com porta emergencial. Simulação falha. Isso é... Ícaro começou. Câmera interna, ela completou. Registro de tudo o que aconteceu lá em cima, lá no lago, lá na noite da enchente. Ela segurou um dos HDs como se fosse vidro. Seu reflexo aparecia de leve na superfície escura. Pelo peso, devia ter muitas horas de gravação. Se eles deixaram isso aqui é porque acharam que ninguém ia voltar, Ícaro avaliou. Ou que se voltasse, não ia entender o que é. O pai entendeu, Raissa afirmou. Por isso ele marcou no mapa. Por isso deixou o só abre quando a água sumir de vez. Ela olhou ao redor, reparando em outro detalhe. No canto da sala, uma cadeira de plástico, uma garrafa de café vazia, um maço de cigarro pela metade, e na parede, mais um símbolo de 3 linhas cortadas por um círculo, riscado à caneta com pressa. Ele ficou aqui, murmurou tocando o desenho com ponta dos dedos. Talvez na noite da enchente. Talvez antes. Talvez tenha visto alguma coisa que não devia. Ícaro pegou outro pendrive, leu a etiqueta. Teste com porta 5, manual versus remoto. Um arrepio atravessou os dois. A versão oficial da tragédia, repetida em jornal, entrevista, audiência pública, era sempre a mesma. Falha técnica imprevisível na comporta principal em razão de forte chuva, sem responsabilidade direta da companhia. Mas ali, escondidas em caixas plásticas cobertas de poeira, estavam gravações de testes, simulações, datas anteriores à noite do desastre. Coisas que, se mostrassem uma sequência de alertas ignorados ou manobras manuais mal feitas, poderiam transformar tragédia em crime. A gente não tem como ver nada disso aqui, Ícaro lembrou. Não tem computador, não tem energia. Mas lá em cima tem gente que tem, Raissa respondeu. A questão é em quem a gente confia para entregar isso. Ela pensou no sindicato que o pai desconfiava por ser comprado, no vereador que apareceu com cesta básica e sumiu, na empresa que mandou advogado apertar a mão de viúva chorando. Ninguém ali servia. A lembrança veio como flash, uma repórter magra, de óculos, que quase levou empurrão de segurança ao tentar filmar a área isolada na noite da enchente. Enquanto todo mundo gritava, ela segurava o microfone sem abaixar a mão, gritando perguntas sobre alarme que teria tocado antes, e moradores avisados ou não. Na época, a mãe tinha dito, essa aí não volta mais aqui, vão cortar a matéria dela na edição. De fato, ninguém nunca viu a reportagem inteira. Aquela jornalista, Raissa murmurou, a da TV pequena que o segurança quase derrubou dentro da água. Você acha que ela ainda tá nessa? Se estiver, é a única que tentou ouvir a gente quando ninguém queria gravar os gritos. O plano começou a tomar forma ali, no meio de cabos empoeirados e luz de lanterna. Eles teriam que tirar dali sem chamar atenção, pelo menos parte dos registros. Esconder bem em casa, longe dos olhos da empresa, dos fofoqueiros de bairro, de qualquer um que pudesse vender a informação por trocado. Achar um jeito de encontrar a repórter ou alguém fora da cidade que não devesse favor à companhia. Antes de subir, porém, Raissa notou outra coisa. No fundo do armário, atrás das caixas de HD, havia uma pasta física, de papel grosso, quase esquecida. Na etiqueta, funcionários, turno enchente. Ela abriu com dedos tremendo. Uma lista de nomes, horários de chegada, de saída, funções. No meio da lista, o nome do pai. Roberto Alves, operador, turno extra solicitado pela chefia. Entrada, 18.000 para. Saída, não registrada. Alguém tinha riscado a caneta à parte da saída. Embaixo, outra anotação menor. Relato divergente, ver anexo B. Ou seja, Ícaro concluiu amargo. Nem aqui embaixo eles conseguiram escrever uma história que fechasse. Mas deixaram a prova da mentira. Raissa respondeu guardando a folha dentro da blusa. Anexo B agora sou eu. Quando voltaram à superfície, o sol já começava a descer, tingindo o rio morto de laranja sujo. Lia e as crianças esperavam sentadas numa pedra, olhos fixos no buraco. E aí,
Bruno disparou. Tinha tesouro? Raíssa ergueu um dos HDs. Pior. Tinha verdade. Eles recolocaram a tampa de metal no lugar, cobrindo com barro do jeito mais natural que conseguiram. O mapa, ela dobrou e enfiou dentro do sutiã junto da folha do pai. Na caminhada de volta para o morro, ninguém falou muito. A sensação era estranha. Ao mesmo tempo em que parecia que tinham arrancado o tampão de uma ferida antiga, também parecia que, pela primeira vez, tinham em mãos algo que não era esmola, nem favor nem dívida. Era munição, não de arma, mas de história. E se o mundo lá em cima ainda funcionasse minimamente, aquilo poderia mudar mais vidas do que só as deles, ou pelo menos poderia impedir que a próxima enchente viesse embrulhada de mentira. Raíssa acordou com o sol batendo na cara através da janela sem cortina, o HD pesado ainda dentro da mochila, ao lado da cama improvisada. O cheiro de café fraco subia da cozinha, misturado ao barulho de Lia tentando acalmar Mel, que choramingava por sonho ruim com água subindo de novo. Ícaro já estava de pé, olhando o celular com cara de quem não dormiu. Achei ela, disse baixo quando Raíssa se aproximou. Carla Mendes, a repórter. Tem perfil no Face, posta sobre enchentes, corrupção em obra pública. Última matéria foi há 2 meses, sobre represas negligenciadas. Ela morava a 40 quilômetros dali, numa cidade vizinha, trabalhava freelance para sites pequenos e um canal regional que mal pegava na TV aberta. O perfil mostrava foto recente, magra, óculos grandes, cabelo curto e grisalho, olhando câmera com cara de quem já perdeu muitas brigas, mas não desistiu. Manda mensagem. Raíssa decidiu. Não conta tudo. Só fala que achou prova da enchente de 5 anos atrás e quer entregar pessoalmente. E se ela chamar polícia? Ela não chamou na noite da enchente. Se fosse vendida, não tinha sido empurrada para o rio pelo segurança. Enquanto esperavam resposta, Bruno e Mel brincavam no quintal com pedaços de lata, fingindo que era tesouro do rio. Lia organizava os HDs e pendrives embaixo do colchão, embrulhados em plástico de pão para disfarçar. Ícaro cavava um buraco falso no quintal, só para despistar qualquer curioso. A mensagem veio à tarde. Tenho interesse. Onde e quando? Importante. Não fale com mais ninguém. Traga só o essencial. Nos vemos no posto da Estrada Velha, 18 horas. Perfeito. Lugar neutro. Ninguém do bairro. Fácil de observar antes de entrar. Raíssa pegou o ônibus do meio da tarde, mochila no colo, coração batendo como se fosse assalto. No posto, Carla já esperava, encostada num Fiat velho, fumando com pressa. Você é a menina da enchente, a repórter disse sem formalidade. Eu lembro da sua cara no meio da multidão. Sua mãe me deu água uma vez. Raíssa sentiu um nó na garganta. Ela morreu naquela noite, e meu pai também, trabalhando na represa. Sem conversa fiada, ela abriu a mochila, tirou o HD principal e a pasta do pai. Carla leu a lista de funcionários, viu o riscado na saída não registrada, pegou o pendrive de teste de comporta. Os olhos dela mudaram, de cética para predadora. Isso aqui, se for o que eu acho, derruba diretor, prefeito e talvez deputado, murmurou. Mas preciso confirmar o conteúdo. Tem mais? Tem. Mas não trouxe tudo. Não confio em ninguém ainda. Carla assentiu respeitando. Inteligente. Me dá 48 horas para rodar num computador fora daqui. Se for real, eu volto com plano. Se for fake, queimo tudo e você nunca mais me acha. Na volta, Raíssa encontrou a casa em tensão. Um carro preto sem placa tinha parado na esquina meia hora antes, ficado 10 minutos olhando. Depois ido embora. Ícaro tinha anotado a placa num papel. Segurança da empresa? Ele perguntou. Ou alguém que viu a gente no Rio Seco. Lia completou, nervosa. Naquela noite, mistério novo, no quintal, perto do buraco falso que Ícaro cavara, Bruno achou uma moeda velha, de prata opaca, com o mesmo símbolo do pai gravado de leve. Não era do rio, estava limpa demais, recente demais. Alguém esteve aqui, Raíssa concluiu. E sabe que a gente achou o mapa. A família se reuniu na sala apertada, luz baixa, sussurrando o plano B. Se Carla não voltasse em 48 horas, dividiriam os arquivos em 3 partes.
Enviariam anonimamente para a imprensa de fora, sindicato independente e um advogado de direitos humanos que lia a vira na TV. Mas o verdadeiro medo crescia. O algo enterrado do mapa não era só HD e papel. Era gente viva, vigiando eles desde que o rio secou. Capítulo 4. A comprovação e a queda. Exatas. 47 horas depois, o Fiat de Carla parou na rua lateral, luz apagada. Ela desceu rápido, mochila extra na mão, cara de quem não dormiu. É pior que eu imaginava, sussurrou na porta dos fundos. Entra no carro. Trago cópia para vocês verem. No banco de trás do Fiat estacionado em beco vazio, Carla ligou um notebook velho, abriu arquivos. Primeiro vídeo. Câmeras da represa, noite da enchente. Mostrava o pai de Raíssa, Roberto, no painel de controle 22h15, minutos antes da comporta falhar. Ele gesticulava para um chefe de terno, apontava alarme piscando, gritava algo sobre teste não autorizado. O chefe ria, batia no ombro dele como amigo, depois saía quadro. Minutos depois, alarme calava, comporta abria. Seu pai descobriu que estavam testando o sistema novo sem licença ambiental, Carla explicou. Queriam mostrar para os investidores gringos que a represa aguentava sobrecarga. Só que sobrecarga matou 47 pessoas, incluindo ele. Próximo arquivo. Áudio interno. Voz do pai. Se isso vazar, acabam com a gente. Não é acidente. É homicídio para cumprir meta. Resposta do chefe. Cala a boca ou tua família paga indenização zero. Raíssa sentiu o estômago revirar. Não era falha. Era crime para impressionar acionistas. E o pai morreu tentando gravar prova. Tem mais, Carla continuou. Lista de funcionários desaparecidos depois da enchente. Seu pai está arriscado como saída não registrada. Mas câmeras de saída mostram ele sendo arrastado para um depósito pelos seguranças. Corpo nunca achado. Oficialmente levado pela água. Ícaro apertou o punho. E agora? Agora eu publico tudo amanhã em rede nacional. Partner de Brasília topou. Mas eles vão vir atrás de vocês antes. Precisam sumir 72 horas. Eu arranjo abrigo em casa de parente fora. Na manhã seguinte, o inferno começou. Notícia viral. Áudios provam homicídio em tragédia de represa. 47 mortes para cumprir meta de empresa. Foto do pai de Raíssa na capa, com o símbolo que ele riscava em tudo. O carro preto sem placa reapareceu, agora com mais 2. Homens bateram na porta, gritaram ameaças. Raíssa e irmãos já tinham saído pela janela dos fundos, mochilas leves, rumo ao ponto onde Carla esperava. Mas o plot twist veio no abrigo, casa de tia da repórter em cidade pequena. Carla abriu um envelope selado, guardado anos. Seu pai me procurou uma semana antes. Deixou isso comigo, disse, só usa se eu sumir. Dentro, não HD, mas contrato assinado. Roberto Alves era acionista minoritário da companhia, via fundo de funcionários. A enchente teste visava valorizar ações, mas ele descobriu e tentou denunciar. Ele não morreu trabalhando. Morreu como ameaça ao lucro, Carla concluiu. E vocês são herdeiros. Essa casa no Morro Novo? Empresa pagou para calar, mas com provas podem processar e ganhar milhões. Enquanto Polícia Federal invadia sedes da companhia, Raíssa olhava pela janela da casa segura, irmãos dormindo exaustos. O rio seco lá longe agora era símbolo de vitória. O que parecia inútil revelou não só crime, mas herança roubada. A portaria judicial veio semanas depois. Família realocada, indenização corrigida, ações congeladas para investigação. O Morro Novo virou lar definitivo, escola para os menores, faculdade para Raíssa. Numa tarde chuvosa, ela voltou ao leito seco com os irmãos. Enterraram uma pedra com o símbolo do pai. Junto nota, a água volta, mas a verdade fica. No canal, comentário fixo. Se inscreve para mais histórias que mostram que nem seca engole tudo. Comenta aí, qual segredo seu rio seco revelou?